Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo bem, meus irmãos? E aí? Chegamos ao fim. Nossa 12ª formação. Acabou, é a última. Mas sabe como a gente vai fechar com chave de ouro hoje? Maria vai estar com a gente. Vamos fechar com chave de ouro, né? Então vamos iniciar rezando? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês assistiram as anteriores? As formações anteriores? Ó, vou falar o seguinte. Quem não assistir, eu vou conversar com o Padre Laudo e na próxima vez, se for confessar, vai ter uma penitência especial. Eu acho que a penitência vai ser muito maior do que o tempo que você vai perder assim no vídeo. Então eu acho melhor você assistir. Assista e convida os irmãos. Eu vou conversar com o Padre Laudo, tenho certeza que ele vai me atender nesse pedido. Vai ter penitência pesada, hein? Então acho melhor vocês começarem a assistir. Gente, hoje a gente vai falar de Maria. Vamos com a nossa passagem? Vamos lá. Peguem a Bíblia. Lucas, capítulo 1, primeiro capítulo de São Lucas, versículo 34 ao 38. Aquela passagem conhecida, né? Que Maria fica sabendo que ela vai ser mãe do Filho de Deus. Então vamos lá. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, essa passagem tem tantas coisas para a gente analisar, né? Tem tanta... Que humildade de Maria, que fé. Gente, só para você, não sei se vocês sabem, mas naquela época, uma mulher solteira, grávida, no mínimo ela ia ser apedrejada até a morte. Sem contar no que ela ia causar ao noivo São José, nos pais, né, tão fervorosos, tão tementes a Deus, Santana, São Joaquim, que decepção. Mas Maria pensa nisso? Não. Nossa, mas Maria não se importa com o sentimento dos pais, do noivo? Não, gente, não é isso. É que Maria confia em Deus. E ela sabe que se Ele deu essa missão a ela, de ser mãe do Filho de Deus, Ele ia tomar conta da situação. É isso que a gente tem que fazer, gente. Quando a gente sente que Jesus pede alguma coisa para a gente, não fica dando desculpa. Não fica, então agora não dá. Deixa eu terminar tal coisa, depois eu assumo isso aí. Então, deixa eu fazer tal coisa, depois eu vou. Depois a gente nunca assume nada, a gente tem medo. Então, gente, a gente vai falar de Maria hoje exatamente porque é um modelo de fé, modelo de discípulo de Cristo. É assim que a gente tem que ser. Veja bem, eu fico às vezes pensando, né, se fosse comigo. A primeira coisa que eu ia falar com o anjo, eu falei assim, ô seu Gabriel, seguinte, eu estou para casar, eu vou casar com José. Então não dá para o senhor voltar depois? Vamos fazer o seguinte, eu caso primeiro, né? E depois eu tenho filho, eu tenho, né, o filho do senhor aí, mas primeiro deixa eu casar. Assim não corre risco de eu morrer apedrejada, senão pode ser que o Filho de Deus nem nasça, né? Porque eu vou morrer apedrejada. Então, quer dizer, quantas desculpas que Maria poderia ter dado? E ela não deu, gente. Ela simplesmente, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela não só aceita a missão, como, Senhor, faça do jeito que o Senhor quiser. Eu não tenho boca para nada. Gente, que exemplo de humildade, né? Que exemplo que Maria nos dá. Para completar essa humildade dela, né, de servir ao próximo, o que ela faz assim que o anjo vai embora? Ela vai visitar Isabel. Vai visitar para tomar um cafezinho lá? Não, gente. Isabel estava no 6º mês de gravidez. Para quem é mãe,
né? Para quem já passou pela gravidez, sabe que no 6º mês você começa a ficar cansada. Você não consegue mais fazer as coisas que você fazia antes. Imagine Isabel, que a Bíblia fala que era de idade bastante avançada. Imagina a dificuldade que ela tinha para os afazeres domésticos. Gente, naquela época não tinha geladeira, não tinha fogão a gás, não tinha máquina de lavar. Não, gente, lavava roupa no rio, não tinha água encanada. Imagina a dificuldade. O que Maria faz? Ela vai lá trabalhar de empregada para a prima. Ela recebe Jesus em seu ventre e a primeira coisa dela, se põe a servir o próximo. É isso que a gente tem que ter como exemplo, né? Como modelo. A gente percebe também, gente, que Maria, ela tem apenas 4 falas em toda a Bíblia. E uma delas é esse diálogo aí com o anjo Gabriel. Nossa, mas Maria fala pouco, né? Sim, Maria é a mãe do silêncio. Maria não é aquela mulher das palavras. Maria é mulher de atitudes. Vocês lembram que eu prometi para vocês no vídeo passado que eu ia dar dicas de como a gente evangelizar sem usar palavras para aquelas pessoas que são tímidas? Então, vamos lá ver essas dicas? Vamos seguir Maria, gente. Maria não falava, Maria fazia, né? Às vezes, quando eu dava catequese, né, para criança, para os adolescentes, eu sempre falava para as mães, gente, os filhos não fazem o que os pais falam, eles fazem o que os pais fazem. Então, não adianta você falar para o seu filho, vá à missa se você não vai. Os filhos seguem o exemplo daquilo que é feito pela mãe e pelo pai, não do que é falado, né? Então, gente, Maria, ela também não era de ficar falando, não. Ela fazia, né? Agora eu fico pensando, como a gente trazer esse modelo, né, de Maria para a nossa evangelização. Imagina uma pessoa que de repente lá é tocada por Deus e ela resolve procurar uma religião para seguir. Infelizmente, gente, as pessoas não pesquisam a história das igrejas para decidir qual religião ela vai frequentar. Ótimo que fosse assim, mas não é, né? O que elas fazem? Elas analisam as pessoas que frequentam aquela igreja para decidir em qual que ela vai. Uma das coisas que mais assim chama a atenção das pessoas é a acolhida, é o acolhimento. Eu não estou falando de pastoral da acolhida, não é nesse sentido, não é esse tipo de acolhida que você dá na porta da igreja. É a acolhida da pessoa, por exemplo, uma pessoa resolve participar de uma pastoral. Como que essa pessoa vai se sentir, né? Ela chegou lá, tudo bem, todo mundo, oi, boa tarde, tudo bem, seja bem-vinda. Normal. Mas e depois? Será que vai ter alguém, algum membro dessa pastoral, que vai ficar com essa pessoa mostrando, que nem as pessoas começam a conversar, explicando para ela o que é feito, até ela se sentir engajada de verdade nessa pastoral? Eu vou dar um testemunho de vida, que há muitos anos atrás, meu marido participava de um coral e nós fomos convidados, eles foram convidados a fazer uma apresentação depois de um culto, lá na igreja presbiteriana, né? Eu, como não fazia parte do coral, enquanto eles estavam lá nos bastidores, eu entrei dentro da igreja. E começou, né, pastor, não sei se era pastor lá, começou a falar, ele falou, olha gente, abra agora a Bíblia e tal. Lógico que eu estava sem Bíblia. Mas não deu tempo de ele terminar a frase. Voou mãos em cima de mim, da direita à esquerda, da frente e de trás, com pessoas, olha, acompanha aqui comigo, não sei o que, tal. Eu fiquei meio, resumindo, fiquei com a moça da direita, né? Ela, olha, você acompanha aqui. Ela ficou comigo, gente, todo o culto. Olha, agora a gente vai fazer tal coisa. Olha, agora tá vendo? Olha, lá tá aparecendo o painel, você tem que ler aquilo lá, a gente vai ler, a gente vai... Ou eles falam rezar, eles falam orar. A gente vai orar aquilo lá, tal. Ela ficou me explicando. Terminou o culto, eu falei, bom, agora acho que vão, né? Ao contrário, daí que veio todas vieram aqui. Oi, tudo bem? Como você tá? E perguntando e tal. Resumindo, gente, eles se apresentaram no coral e elas ficaram comigo, foram comigo até o carro na hora de ir embora. Em nenhum momento elas falaram para mim, olha, vem aqui, venha participar com a gente, né, no próximo culto, tal, que vai ser tal dia. Em nenhum momento elas me convidaram. Porém, quando eu entrei no carro, a primeira coisa que eu falei para o meu marido, falei, olha, ainda bem que eu estou firme na igreja católica, porque se eu tivesse em dúvida, você não tem a menor dúvida que eu voltaria aqui.
o acolhimento que eles me deram. Eles não me convidaram verbalmente, mas as atitudes que eles tiveram, eu fui tão bem recebida, eu fui tão bem acolhida, que se eu estivesse procurando uma religião, seria aquela. Eu voltaria na igreja, no caso, presbiteriana. Eu só estou dando um exemplo, gente, de como fazer esse acolhimento. Outra coisa que as pessoas reparam quando vão decidir é as atitudes dessas pessoas. Aí a gente tem que lembrar daquela passagem lá no comecinho do Atos dos Apóstolos, como eram as comunidades dos primeiros cristãos. O que chamava a atenção dos gentios, né, dos pagãos? O que eles falavam em relação aos cristãos, aos primeiros cristãos? Olha, vejam como eles se amam. Então veja bem, gente, eles não saíam evangelizando. A forma, o amor entre eles era tão bonito, era uma coisa assim tão vista, né? Uma coisa que chamava a atenção, que eles conseguiam atrair as pessoas. Lógico, às vezes depois eles falavam de Cristo, mas pelas atitudes dele, por esse amor entre eles, essa união. Então as pessoas de fora queriam participar daquela união, daquele amor. Só não vamos confundir, gente, união com panelinha. Se de repente a gente está com essa fama, a nossa igreja está com essa fama de panelinha, a gente tem como fazer, é só tirar as bordas. Vamos transformar numa assadeirinha de pizza, que tem aquela coisinha bem pequenininha assim do lado, para que as pessoas consigam chegar. A gente não precisa desfazer a panelinha, é só tirar as laterais. A gente tem que receber todo mundo, a gente tem que acolher todo mundo, tá? Veja bem, todos somos pecadores, isso é fato, tá? A gente tem nossos defeitos, a gente precisa esperar ser santo para começar a evangelizar, né? Mas a gente tem que pegar e fazer uma análise verdadeira do nosso temperamento. Qual a imagem que eu estou passando para as pessoas? Veja bem, o nosso temperamento, a gente tem que ser muito estudado para que a gente não fique com sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim? Não, gente. A gente não pode achar que porque eu sou desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Não é assim, não. A gente tem que mudar. A gente precisa fazer uma análise crítica de nós mesmos. Não é ficar analisando o irmão, não. E nem ficar dando desculpa, gente. Ah, eu sou desse jeito porque fulano faz aquilo comigo. Não, gente. Vamos ser maduros na fé, né? Às vezes a gente tem uma espiritualidade tão infantil que até a gente acha bonito certos erros nossos. Já viu aquela frase, eu sou muito boazinha, mas não pisa no meu calo? Gente, isso é infantilidade espiritual. É a pessoa que não amadurece na fé. E a gente não pode ser assim. Sabe por quê? Porque, veja bem, além de não fazer bem para a sua salvação, além de você não conseguir evoluir espiritualmente, não se esqueça, a gente é a vitrine da igreja. Olha que responsabilidade. Você já viu aquela frase? Ah lá, depois fala que é católico, lá, depois você sai da igreja. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Porque quanto mais a gente, às vezes, trabalha pela igreja, por exemplo, o padre, é uma pessoa que é muito visada. Então, ele tem que ter cuidado, por quê? Porque ele é a maior vitrine da igreja. Então, quanto mais a gente aparece, mais à disposição, né, ali na vitrine a gente está. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não manchar essa vitrine que, na verdade, é de Cristo. Essa vitrine que é da igreja. Olha que responsabilidade. Então, acho que tem que pôr um pouquinho a mão na consciência, tá? Então, você não precisa pegar e, às vezes, se é tímido, não só evangelizar com palavras. Então, pelas suas atitudes, você evangeliza também. Maria fazia assim, Maria não saía falando. Pelas atitudes dela, olha quantas pessoas ela evangelizou. Maior discípula de Cristo. Já dizia São Francisco, né, de Assis, evangelize sempre. Se necessário, use palavras. Tudo bem? Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Gente, convide as pessoas que não estão vendo. Fale lá na sua pastoral. Viu? Você está assistindo as formações? Convide todo mundo, gente. Tá? Foi feito tudo com muito, muito carinho para vocês. Tá? Já que nós falamos bastante dela, vamos rezar uma Ave Maria para que a nossa igreja, a gente consiga dar frutos para Jesus. Que a gente consiga fazer esse trabalho de evangelização, esse trabalho de discípulos, de trazer mais pessoas para dentro da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Jesus, meu irmão.